Oxente, capítulo 13. Conflito interno. Serafim se levanta, mas de repente é atingido por um dos palhaços, que o chuta para longe. O Tatu fica aflito ao vê-lo ser golpeado, enquanto o braço de Zuran retorna ao tamanho normal, revelando que, apesar de tudo, ele ainda não domina seus poderes. Os dois ficam em pânico, e o Tatu implora para que o garoto faça algo, pois alguém os persegue. Sem tempo para reagir, Zuran é golpeado por outro palhaço, armado com um martelo, e arremessado em direção à plateia. Ao presenciar isso, o Tatu começa a correr para escapar, já que ainda continua sendo caçado. O palhaço tenta atingi-lo, mas o pequeno animal consegue desviar, disparando em uma velocidade ainda maior para se proteger. De volta a Serafim, ele se ergue novamente furioso. Seus adversários não lhe dão descanso e se preparam para retomar o ataque. Um pouco distante, o Tatu observa escondido o comportamento do menino. A situação parece desfavorável, já que Zuran foi derrubado. Isso o faz refletir. Se Serafim possui uma habilidade tão poderosa, por que ele não derrota todos de uma só vez? Serafim retira seu chapéu e avança contra o inimigo. Um dos palhaços bloqueia seu ataque, mas ele aproveita a brecha para uma nova ofensiva. Contudo, prevendo o movimento, o palhaço desvia, enquanto o outro se aproxima em alta velocidade e acerta Serafim pelas costas. Aproveitando a oportunidade, o Tatu corre até Zuran, na tentativa de acordá-lo. Contudo, com o último golpe, Serafim é lançado para longe, mas soca o chão para recuperar o equilíbrio e reduzir o impacto, conseguindo se reposicionar. Ainda assim, é surpreendido pelo palhaço que estava armado, que sem hesitar, dispara contra o menino. Os tiros atingem novamente suas costas, derrubando-o ao chão. A plateia fica atônita, enquanto Serafim se frustra por não conseguir utilizar suas habilidades como antes. Ele se levanta debilitado, e algo estranho acontece. O cenário desaparece e tudo ao seu redor fica em trevas, e ele se pergunta onde foi parar. Das sombras uma voz ecoa, dizendo que eles estão dentro de sua mente. Serafim exige saber quem fala, e a resposta vem. É sua própria consciência. Ela o questiona se ele havia esquecido dela, lembrando que é graças a ela que ele despertou seus poderes. Sem compreender, Serafim pede explicações. Sua consciência ironiza o fato dele agir corretamente, perguntando se ele percebe o poder que está desperdiçando. Afirma que, às vezes, para fazer justiça, é preciso usar as próprias mãos. Serafim rebate, dizendo que, se ela o aconselha dessa forma, não pode ser uma boa consciência. E ela responde que não é totalmente boa, mas também não é inteiramente má. Apenas deseja que ele aproveite a oportunidade diante de si e, para facilitar a compreensão, assume uma forma, se materializando na frente do garoto. Surpreso, Serafim observa a figura escolhida. Ele questiona quem é aquele homem, e a consciência responde: foi o usuário que melhor soube manejar esse poder, o mesmo poder que ele possui. Serafim logo entende onde ela quer chegar, quando ela revela que aquele é seu pai, Lampião. Assustado, o garoto tenta recuar, mas a figura avança, agarrando-o pelo pescoço e levantando-o do chão. Pergunta se ele não percebe sua fraqueza, afirmando que lhe falta ódio. É, exatamente, uma clara referência a Naruto. Em seguida, o arremessa ao chão, gritando para que ele deixe de ser ingênuo. Diz que o lado bom do poder jamais o tornará tão forte quanto ela pode, e questiona se ele acredita que Lampião não tentou lutar por justiça. Ela explica que, tempos atrás, Lampião libertou o povo daquela região de seus opressores, mas só conseguiu porque usou todo o potencial de suas habilidades, justamente do lado mais cruel, a qual ela representa. Então pergunta como Serafim pretende alcançar o mesmo sem recorrer a essa força. Em tom de provocação, afirma que o lado bom nunca aparecerá, já que ele não carrega bondade suficiente em seu coração. Por fim, propõe que se unam, prometendo realizar seu sonho de se tornar o herói do Nordeste. Antes de Serafim responder, um grito ecoa dizendo não, e ele olha para ver quem é, encontrando seu avô. A visão espanta aquela presença maligna, enquanto Serafim se emociona ao reencontrá-lo. O mais velho sorri, pedindo para que ele não dê ouvidos ao lado sombrio. Afirma que, mesmo sendo difícil, escolher o caminho do bem é a decisão mais sensata, e diz que para isso basta segurar sua mão. Ele o conforta, lembrando que não devemos nos prender aos erros do passado, pois o que importa é a perseverança em seguir pelo caminho correto. Inspirado, Serafim se levanta, encara o lado sombrio e grita que será o maior herói do Nordeste, sem repetir os passos do seu pai. Irritada, a entidade maligna protesta e avança contra ele.
Serafim corre em direção ao avô, mas a entidade tenta contê-lo, dizendo que ele não é digno desse poder e que seu coração já pertence a ela. O garoto resiste às investidas, sendo motivado pelo avô a lutar até o fim. No mundo real, vemos o que Malabares pretendia no capítulo anterior. Ele acende o pavio de um canhão e anuncia o início do espetáculo, ameaçando disparar contra Serafim. E o Tatu entra em desespero diante a arma colossal. Serafim permanece imóvel, enquanto os demais fogem da mira do canhão. O Tatu se prepara, tampando os ouvidos. Então a explosão ocorre e o projétil avança em velocidade brutal contra o garoto. No último instante, ele ergue a cabeça e com um corte preciso, divide a bala ao meio. A multidão entra em pânico, pois duas metades voam em direção aos presentes, causando um alvoroço. O estrondo é tão intenso que chega a ser ouvido por Maria Rosa do lado de fora. Dentro do circo, a fumaça começa a dissipar, revelando Serafim ainda de pé. As pessoas correm em massa para a saída. Maria Rosa, confusa, tenta entender o que está acontecendo. Malabares, incrédulo, não consegue acreditar no que vê, e o capítulo se encerra de forma épica, com Serafim mais preparado do que nunca para enfrentar seu inimigo, enquanto uma chama resplandecente emana de sua alma. Bem, eu acho que é isso. Caso tenha mais interesse em conhecer a história, deixarei todos os links relacionados na descrição. Obrigado por terem assistido, fiquem com Deus e até a próxima.